a Jerusalém, mas havia profecia de que 70 anos eles iam viver ali. 70 anos. Então Deus fala com Jeremias. Irmãos, é interessante que eu fico às vezes minha mente voando, eu fico pensando em Paulo escrevendo as cartas dele, como para os filipenses, cartas de alegria, numa prisão, com pouca luz, e Deus esperando ele. Eu fico pensando em Paulo sentadinho lá escrevendo a carta. E aqui eu vejo pensando em Jeremias, eu já pensei isso aqui já uma vez. Quando foi que Jeremias escreveu essa carta? O autor coloca ali, ele numa casinha lá em cima da colina, né? Sentado, ele ora, ouve Deus, vai ali, então agora ele vai escrever a carta que Deus deu a ele. Que coisa fantástica, irmãos. Quero falar algo sobre carta lá no final, se o Senhor me abençoar e me lembrar o que eu quero falar. As cartas hoje. Então nós temos esta mensagem de Jeremias. Esta carta que Deus dá a Jeremias para o povo em Jerusalém, o povo em Babilônia, aliás, tem algumas verdades que ficaríamos aqui pensar por horas nelas, mas vamos reduzir aqui um pouco nessa noite. Fique com o vídeo, Deus falando com aquele povo claramente. Em primeiro lugar, Deus está no controle. Deus está no controle. Deus é soberano. Acima das dificuldades, acima das adversidades que passamos, Deus é soberano. Podemos ter esperança, porque Deus não nos deixa, apesar de passarmos por vale da sombra da morte, passarmos por adversidades que muitas vezes nós mesmos procuramos elas, mas Deus está guiando a história, e Deus está guiando a sua vida, e Deus sabe os planos que Ele tem para a sua, para a minha, para a nossa vida. Ele fala isso na carta: eu conheço os planos que tenho. Nós às vezes não levamos a sério aquilo que o Senhor fala na sua palavra, mas ela é tão viva hoje quanto era no tempo que Jeremias escreveu. Juntando os dois tempos, dá uns 3.000, 4.000 anos atrás, irmãos. A palavra é viva hoje. A palavra é atual hoje, ela fala conosco que Deus ainda é soberano, apesar das dificuldades que nós passamos. Não precisamos entrar em desesperança, entrar em desespero, por um momento ou por uma crise que possamos estar passando, seja ela enfermidade, seja ela conjugal, matrimonial, seja financeira, seja a crise que for. Nós temos um Deus a quem recorrer. Nós temos um Deus que é por nós, e assim ninguém pode ser contra nós. Deus está no controle. Deus é soberano. Abra o seu coração agora, coloque a sua dificuldade nas mãos do Senhor. Entregue-se ao Senhor, renda-se ao Senhor. O que aflige o seu coração? O que inquieta o seu coração? O que deixa o seu coração atribulado? As incertezas do amanhã, as dificuldades que podem advir, podem e virão. Não é porque elas virão, as dificuldades, que nós iremos sucumbir e iremos desesperar e iremos morrer. Elas podem muito bem servir, e servem sim, para nos fortalecer e fortalecer a nossa comunhão com o Senhor. Aquele povo da Babilônia, o povo de Israel, eles cresceram tanto, desenvolveram tanto, prosperaram tanto, que ao cabo de 70 anos, quando foram voltando para Jerusalém, ali com Neemias e Esdras, você lê os livros lá, conta essa história, eles voltam ricos,
com riqueza, e restauram toda Jerusalém, restauram o templo, restauram tudo, com o favor de Deus na vida deles. Também nós vemos ali naquele local que Deus fala assim: orem pela Babilônia, orem pela cidade que eu mandei vocês. Às vezes nós somos muito murmuradores e reclamões. Murmurador, irmão, eu ouvi uma música até engraçada uma vez: só morre no deserto. Todos os murmuradores de Israel, lá no tempo de Josué e Caleb, uma multidão inteira morreu no deserto. Precisou de 40 anos para morrer, mas morreram todos. Enquanto todos não morreram, Deus não deu a terra prometida para eles. Às vezes você está num local que está te dando o seu sustento, o seu alimento, e você está murmurando contra aquele local. Por que você não ora por ele? Por que você não abençoa ele? Pessoas são muito negativistas e reclamam demais de tudo. Nós precisamos aprender. O povo parou de reclamar e começou a orar pela Babilônia. Babilônia ia cair, mas não enquanto o povo estivesse lá. E o povo prosperou lá e cresceu lá, como um povo fora da sua terra escravo, irmãos. Mas eles foram para lá pelo pecado deles, e agora eles estão recebendo uma palavra de Deus que eles irão prosperar lá. Deus será o Deus provedor deles lá na Babilônia. Deus não está limitado, agarrado a uma terra, a um templo, a nada. Deus abençoa pessoas, e as pessoas oram por lugares, e lugares prosperam, e elas também prosperam. Se você entrar num lugar murmurador, aquele lugar vai ser o pior lugar para você viver, não importa o lugar que seja esse. Então ore pelo seu trabalho, ore pela empresa, ore para Paraupebas, ore pelo Brasil, ore para onde você está. Eu acho assim, às vezes, nós somos muito materialistas. Não estou falando de ninguém, é só o que eu penso, tá, gente? Se for besteira, você pode deletar, não tem problema não. Uma pessoa que chega vamos supor o Sidney aqui: rapaz, eu estou achando aqui meio ruim esse Brasil, agora eu vou embora para os Estados Unidos da América, vou ser americano agora. Aí porque lá eu vou ter uma vida melhor. Aí aqui no Brasil, eu vivi, meu avô, para você ter uma ideia, a minha família mora na mesma rua há mais de 100 anos, lá em Minas. A rua já até virou Rua Antônio Galvão, porque foi um dos que fundou aquela rua lá, um local lá tinha umas 20 casas, toda a família. Hoje tem menos, né? Eu estou aqui, minha casa não está lá. Então assim, aqui no Brasil, eu não procuro me aperfeiçoar, eu não estudo, eu não busco ser alguém aqui, eu vou trabalhar, crio filhos, aí eu vou falar assim: lá eu vou ser mais bem sucedido. Aí eu vou para lá, trabalho 14 horas por dia, 18 horas por dia. Lá, quem vai sabe disso. Trabalha nos cargos piores do que o que tem aqui, vai ganhar em dólar lá, né? Ele vai achar que está ganhando bem. Se ele tivesse o tempo que ele leva para pagar a dívida que ele fez aqui, para ir para lá, ele estudava, formava e já começava também a formar os seus filhos. Tudo por quê? Porque ele amaldiçoou a terra dele. Até uma coisa diferente, você já se formou e é convidado para trabalhar fora. Olha a diferença de você ir tentar ganhar a vida fora, sem nenhuma orientação, só achando: lá eu vou ganhar mais. O materialismo impera sempre. Quantos aqui, os mais velhos, sabem que nossos pais trabalharam e nos criaram, e nós estamos criando nossos filhos, tudo no Senhor. E oportunidades nós temos muita. Mas a pessoa pensa que onde ela não está prosperando.
mas ela não olha para o que ela está fazendo de errado que impede a sua prosperidade. Ela só olha porque não estão lhe dando nada, nenhuma oportunidade, mas ela não mesmo buscou a oportunidade. O povo de Israel estava aqui numa terra diferente, levados como cativos, como escravos, e não tinham qualquer incentivo de crescimento, porque eram escravos, mas Deus falou assim: orem por essa cidade, plantem nessa cidade, se casem, se multipliquem, aumentem, e eu vou ser achado de vocês. Entenderam como é que muda a visão? Como é que muda a questão de que eu vou ser uma bênção onde eu estiver, eu vou ser próspero onde eu estiver, eu vou florescer onde Deus me colocou, porque eu tenho um Deus que é soberano. Eu creio que Ele é soberano, eu creio que Ele está atuando, e creio que Ele se colocou na minha frente para me abençoar. Entenderam bem? Então Deus, irmãos, é nosso ajudador. É que nós fazemos coisas muitas vezes da nossa cabeça. Nós imaginamos coisas e queremos fazer e achamos que Deus está mandando fazer. Existia lá no meio daquele povo os falsos profetas. Presta atenção aqui. Quando falamos de falsos profetas, não pense na sua cabeça que falso profeta é aquele que é mentiroso, que fala mentiras, somente. Não pense que o falso profeta fala heresia. Não, esse é herético. O falso profeta é aquele que conhece Deus, sabe quem é Deus, sabe o que Deus está fazendo, mas manipula a palavra de Deus para o povo pecar. Um dos maiores profetas que nós conhecemos como profeta, falso profeta, horrível, é Balaão, correto? Quem conhece Balaão sabe, a Bíblia sabe a história de Balaão. Se você ler com calma Balaão, você vai ver que Balaão não errou nem uma profecia. Você vai ver que Balaão não vendeu. O rei que queria destruir Israel ofereceu rios de dinheiro para Balaão. Ele dizia: eu não posso profetizar contra Israel. E quando ele ia tentar profetizar contra Israel, vinha Deus, o tomava, ele punha uma palavra contra o rei a favor de Israel. Então era um profeta de Deus. Qual foi a sua queda na sua falsidade? Porque como ele não podia profetizar contra Israel, ele falou com o rei assim, ensinou o rei como o rei podia fazer o povo de Israel pecar. Entendeu? Ele não podia ir contra Israel, mas ele fala assim: faça isso. E ele ensinou o povo a quê? Ao entretenimento em excesso. Seu rei, manda para Israel umas mulheres, faça umas festas bacanas lá, entendeu? Que o povo lá gosta de celebrar. Aí você faz uma festinha e manda as mulheres daqui tudo para lá. E o povo caiu em prostituição, em adultério. E o povo se lascou por isso. Mas o Balaão não errou nem a profecia. Então o que ele fez? Ele deturpou a palavra do Senhor. O falso profeta, ele deturpa a palavra. Ele quer manipular a palavra a favor dele. E somente dele. E ele quer ter a primazia, e ele quer ter a proeminência no meio do povo. O que é isso, gente? Até assustei, achei que era um falso profeta falando contra mim aí. Falei: rapaz, levantou alguém falso aí e está cantando a música para mim. Vocês aí também se assustaram? Do nada aparece uma música em inglês ainda, é língua estranha no meio do povo de Deus. Então o falso profeta, ele sabe a verdade, ele quer manipular a verdade, ele quer deixar a verdade a bel prazer de quem está ouvindo.
Vocês acham que é, irmãos, diferente hoje? Quantos profetas estão aí dizendo que o ponto fraco de Deus é você? Nunca na vida é isso. Deus não tem ponto fraco. E vai dizendo que vai massageando o nosso ego, e nós vamos deixando de ter experiências com o Senhor, compromisso com o Senhor, obediência com o Senhor, porque temos que prezar mais pelo nosso bem-estar, porque isso é que Deus quer. Realmente, irmãos, temos que ter um bem-estar, nada contra isso, mas quando isso vira o foco da minha vida, quando o entretenimento está acima da palavra de Deus, quantas horas por semana você gasta com o seu entretenimento? O que é entretenimento? É jogo de futebol, é sentar para jogar um videogame, é rolar. Eu estou dando um exemplo, gente. Rolar em excesso a tela do celular para ficar vendo em redes sociais. Quando você gasta mais tempo com isso do que com Deus, que você pega para ler a Bíblia e te dá sono. Entendeu? Chama para a escola dominical, não vem. Tem outra coisa para fazer. Então, quando essas coisas dominam o seu coração, você já foi manipulado por um falso profeta. A obediência à palavra já saiu. O temor a Deus já saiu. Porque há coisas que dominam o coração mais do que a palavra de Deus. Quando essa carta chega lá em Israel, quantos aqueles homens se levantaram contra Jeremias mais uma vez? Porque ia de encontro ao que eles falavam. O compromisso, eu falei isso num sermão, não sei se foi no anterior ou na IBD, parece, do compromisso versus comprometimento. Às vezes as pessoas vêm à igreja, frequentam a igreja, até ofertam na igreja, oram na igreja, mas não tem comprometimento, é só compromisso. Há uma diferença grande. Porque na hora do comprometimento corre, não quer se comprometer, quer agir como agia o fariseu. Eu dizimo, eu oro 3 vezes por dia, isso é melhor do que o pecador. Ele quer ser melhor. Ele quer ser igual o jovem rico, o outro fariseu. Senhor, eu dou tudo que eu tenho. Eu desde pequenininho eu sou crente. Desde pequenininho eu vou à igreja. Jejuo, dou dízimo aí. Cristo falou assim: vai, vende o que tem e volta. Me segue. Aí ele abaixou a cabeça, virou as costas, colocou o rabinho das pernas e foi embora. Porque ele não tinha comprometimento com o Senhor. Tem gente que frequenta a igreja, mas não tem comprometimento com Deus. Mas depois vai exigir do Senhor: Senhor, eu fui na sua igreja, por que isso comigo? Eu dizimei lá na igreja de Betânia lá à noite, por que isso comigo? Que acha que é isso que é ser crente, vir à igreja e dar dízimo na igreja. Não é isso, irmãos, é relacionamento com o Senhor, é se relacionar com Deus. Aquele povo estava longe do Senhor, estava sendo castigado pelo próprio Deus, e fala assim: eu mandei vocês para ir, porque vivia em pecado, vivia no pecado, entregue ao pecado. Então os falsos mestres que aparecem aqui na carta que Jeremias envia àquele povo, são os mesmos que nós temos hoje. Querem enganar, querem manipular a verdade de Deus a favor de si mesmo, mas não tem comprometimento com a verdade, com a obediência à palavra do Senhor. Sempre dão um jeitinho nas coisas, um jeitinho do inferno, na verdade, porque não é de Deus, não é do Senhor. Tudo é uma desculpa, irmãos. Tudo é uma desculpa para todas as coisas. Tudo tem um motivo. Isso não é de hoje. Desde lá de trás, quando o rei foi dar as bodas lá na parábola, ele falou: chama uns
Ela falou assim: eu não posso ir porque eu comprei uma junta de bois e vou lá ver se ela é boa. Quem compra junta de bois sem ver primeiro? Depois comprou que vai lá fazer o teste, que adianta? Desculpa esfarrapada. Outro falou assim: não, eu comprei um campo e vou lá ver o campo que eu comprei. Quem compra um campo aqui antes de ir lá ver antes? Rodar, pesquisar se tem água, se corre algum riacho, se é boa terra de plantio. Quem compra sem ver? Ou desculpa esfarrapada. Não, o outro falou assim: não, deixa eu primeiro enterrar os meus pais, depois eu sigo o Senhor. Todos falando desculpas e mais desculpas. E nós somos fera em dar desculpa, desde Adão dar desculpa. Senhor, eu não pequei, foi a mulher que o Senhor me deu. Não, eu não pequei, foi a serpente que me induziu. Sempre jogando na culpa dos outros. Mas nunca tomamos um posicionamento real com o Senhor. Aquele povo está sendo chamado a se posicionar na promessa que Deus tem para eles. Após 70 anos, vocês vão sair daí. É o que eu falo para vocês. Essa é a esperança, esse é o futuro. Vocês irão me procurar e irão me achar. Porque eu serei achado de vocês. Então, dentro do que Deus está falando com eles, está tudo correto. Eles estão o quê? Deturpando a palavra de Deus. Aí Deus fala assim, versículo 11: porque somente eu conheço os planos que determinei ao vosso respeito. Plano de fazer vocês prosperarem e não de causar prejuízo, plano de dar a vocês esperança e um futuro melhor. Olha os planos de Deus. Mas dentro do tempo de Deus, dentro do momento que Deus preparou, não é no nosso tempo não. Nós queremos que Deus seja nosso servo, nosso vassalo, faça tudo a nosso favor, no tempo que nós queremos que Ele faça a nosso favor. Não, existe um tempo que Deus determinou as coisas, tempo para tudo. E o que Ele falou que Ele vai fazer, vai se cumprir. Mas é no tempo dEle, não é no meu tempo não, irmãos. Não é de querer apressar Deus não, pressionar Deus não. É no tempo do Senhor. O que nós não sabemos? Nos alinhar com o tempo do Senhor. Entender o tempo do Senhor. Aprender o tempo do Senhor. A ter comunhão com o Senhor. Relacionamento com o Senhor. Nós estamos às vezes nos acomodando, ou estamos acomodados, porque já achamos que recebemos muito do Senhor. Mas nem sempre é o Senhor que está nos dando as coisas, gente. Vocês entendem isso? Que nem sempre é Deus que nos dá todas as coisas, às vezes o diabo também dá para nos enganar. Cuidado com as coisas boas. Prove. Deus me prove, me mostre que é do Senhor que essa porta está aberta, não é do diabo. Muita gente entra pela porta errada, porque entra pela porta com um olhar carnal, com o olhar do homem e não com o olhar de Deus. E aí não tem como prosperar. Ou prospera, mas lá na frente o diabo puxa o tapete. Então o Deus provedor está provendo ao povo de Israel a promessa de esperança de um futuro melhor. O Deus provedor está no controle, é soberano de todas as coisas. O Deus provedor não tolera falsos profetas. O Deus provedor é aquele que não esquece as suas promessas. Repetindo aqui, o problema está em nós que não nos alinhamos com as promessas do Senhor, que não temos relacionamento com o Senhor, e aí não entendemos o que Deus está fazendo, nem o que Deus quer, e aí acabamos por fazer besteira, colocar os carros na frente dos bois, aí não andamos para lugar nenhum, porque não temos o comprometimento de andar com o Senhor, num relacionamento de provisão que Deus tem para nós. Nós queremos exigir que Deus faça tudo por nós, no nosso tempo, e se Ele não fizer, ai dele, eu troco de Deus e vou buscar outras coisas. Que o Senhor abençoe o nosso coração, e que possamos ter, Deus é o provedor, Deus é soberano, e Deus tem para nós
planos de prosperidade e de paz, que a circunstância adversa